Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Tite toma decisão após críticas recebidas no Flamengo e novidades chega à Gávea. Flamengo vem de um empate no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras e uma derrota para o Bolívar na Libertadores da América. O que essas partidas têm em comum é a escolha do técnico Tite em poupar jogadores, mesmo em partidas consideradas importantes. Diante da decisão e do resultado, o trabalho apresentado em campo foi o bastante para que tivesse sua permanência contestada no rubro-negro. Por conta disso, a diretoria tratou de se posicionar internamente e garantir a permanência do comandante. E sempre que um técnico do mais querido opta por poupar jogadores, a sombra de Jorge Jesus reaparece como um passe de mágica. Para enterrar esse assunto de vez, Marcos Braz fez questão de trazer dados para mostrar todos os técnicos que passaram pelo rubro-negro fizeram o mesmo, mas cada um da sua forma. A preocupação interna da diretoria é que toda essa mobilização negativa após os últimos resultados impactasse no técnico. Entretanto, Tite está muito seguro do trabalho que vem realizando no Flamengo e mesmo diante das críticas está focado na evolução do clube. Vale destacar que atualmente o rubro-negro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos do líder, além de ser também o segundo colocado do Grupo E, atrás apenas do Bolívar, que abriu 5 pontos de vantagem. Diretoria confia no trabalho do técnico. Tite participou de forma ativa da reformulação do elenco, conseguindo reorganizar a defesa, que era uma das partes mais delicadas da equipe, com essas modificações sendo premiadas com a conquista do Carioca invictamente. Reinier recebe duras críticas na Espanha, Flamengo pode ser destino em julho. O meia-atacante Reinier fez parte de um ciclo muito vitorioso do Flamengo que começou em 2019. Encarado como uma das maiores revelações do clube nos últimos anos, ele não tem agradado os portais espanhóis. O meia está perto de encerrar seu terceiro empréstimo pelo Real Madrid, mas, de acordo com a imprensa espanhola, o jogador não conseguiu render o suficiente para conseguir retornar com moral para o país europeu. Ele está cedido ao Frosinone da Itália até o fim de junho, e a tendência é de não ter seu empréstimo renovado. Tampouco conseguir um clube maior para a sequência de sua carreira no futebol europeu. Reinier começou sendo emprestado para o Borussia Dortmund, um dos maiores times da Alemanha, mas depois, segundo o jornal AS, em sua publicação nesta quinta-feira, 25, o jogador está indo de mal a pior, já que não consegue destaque em uma equipe modesta. A cria do Ninho do Urubu começou bem a temporada, tendo destaque nas partidas do campeonato italiano e marcando gols importantes, mas após uma contusão e um período de fora não retornou bem, perdendo espaço no time. Assim como outros jovens emprestados pelo Real Madrid, ele faz parte de uma lista que é monitorado pela imprensa espanhola, sempre analisando quem pode retornar para o clube e ser aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti. Segundo a publicação, diferente de nomes como Joamil Latasa, cedido ao Getafe, Peter Federico, ao Valência, e Marvin Parque, ao Las Palmas, Reinier não foi bem e está bem abaixo dos citados anteriormente. O brasileiro é um dos jogadores que menos se destaca no seu terceiro empréstimo, desta vez ao clube italiano Frosinone. Latasa, Peter e Marvin estão correspondendo às expectativas, diz uma publicação do jornal AS, que avaliava o desempenho dos jogadores emprestados pelo madrilenhos. Tite não gosta de poupar atletas, mas respeita a ciência do Flamengo, entenda. O técnico Tite tem recebido muitas críticas por parte de torcedores e membros da imprensa por poupar os jogadores do Flamengo em momentos que, em tese, não seriam oportunos, segundo a avaliação dos citados. No entanto, o Bolave Brasil apurou que o técnico não gosta da ideia de poupar atletas. Não parte do treinador a oportunidade de poupar esse ou aquele atleta. Se o jogador tem condições de jogo, sempre joga. Um caso nesse sentido tem sido Arrascaeta, que está jogando com ótima frequência com o treinador e superou os problemas físicos. Porém, o veterano sempre gosta de ouvir a sua comissão técnica e outros departamentos. Nesse sentido, o treinador tem respeitado muito o departamento da fisiologia do clube. O CRF tem apostado muito em tecnologia e ciência para a recuperação dos jogadores, o que tem sido muito utilizado por Tite. O comandante respeita a ciência e tem sempre ouvido os diagnósticos para não estourar seus atletas. A diretoria do clube tem total noção disso e tem respaldado o treinador em todas essas decisões no clube, mesmo com pressão externa. A derrota do Flamengo para o Bolívar Ball nesta quarta-feira 24, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi um fator que rendeu ainda mais críticas para as escolhas de Tite.
O treinador não levou força máxima para La Paz e foi questionado. O time entrou em campo com muitas reservas e com um esquema diferente, com 3 zagueiros. Houve melhora no jogo somente com as entradas de Lohan e Matheus Gonçalves. A ciência já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade, está desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que o Flamengo dá, iniciou o comandante. A responsabilidade é minha porque a definição da equipe é minha, mas eu tenho muita lucidez de não estourar um atleta numa sequência de jogos e perdê-lo na sequência. Aí fica muito fácil. A qualidade técnica começa a se perder, começa a errar passe, comentou o técnico. Tite é criticado por Zico no Flamengo após decisão tomada na Libertadores. A derrota do Flamengo diante do Bolívar em La Paz acabou gerando diversos comentários negativos nas costas de Tite, que fez algumas escolhas consideradas questionáveis em relação aos titulares e até mesmo opções durante o jogo. Na mesma linha que vários torcedores, Zico, ex-jogador e ídolo do rubro-negro, criticou o treinador especialmente por não ter utilizado as 5 substituições disponíveis na partida, em jogo válido pela Libertadores. Durante participação no programa Redação Sport TV, o craque deixou bem clara sua reprovação. Nos 90 minutos entraram em campo somente os atacantes Luiz Araújo e Lohan, além do meia Matheus Gonçalves, ou seja, sobraram 2 mudanças. Então é lógico que a única coisa que não entendi é você, em jogos normais, você com todo mundo fazer as 5 substituições. Mas em um momento com essa altitude, sem fôlego, tem que colocar todo mundo para jogar, até o 5º goleiro bota, questionou Zico. Se não bastasse isso, o ex-jogador até relembrou que também já teve problemas quando atuou na altitude, nos anos 1980, apontando, inclusive, todas as diferenças na velocidade do jogo e no peso da bola. Você, por mais que esteja em uma boa condição que aguente, os caras dão uma pancada na bola e te obrigam a correr. A bola fica muito leve. Eu fui bater um escanteio lá e atravessei a bola para o outro lado, iniciou. Você aqui dificilmente vê um goleiro dar um chute e a bola chegar no outro gol. Ontem no final, o Rossi quase quis fazer um gol. A bola quando toca no chão ganha velocidade, acrescentou Zico, que indicou ainda que os próprios atletas bolivianos sofrem com a altitude. Eles mesmos, quantos passes erraram, o time do Bolívar, acostumado a jogar ali. Então é quase impossível fazer um jogo de futebol em uma situação como essa, finalizou Galinho, como é apelidado pela nação. Flamengo parte para contratar vice-campeão da Libertadores de 2021 e recebe resposta positiva para ter Michael. O Flamengo tenta esquecer a dura derrota para o Bolívar e focar na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra tem uma pressão para jogar bem e vencer. Tite vive seu pior momento no clube, pelo menos no que diz respeito à moral com o torcedor. Há muitas críticas em torno do seu trabalho e das decisões da comissão técnica em poupar jogadores. Enquanto isso, os dirigentes flamenguistas já têm um novo alvo para trazer o tão sonhado ponta-direita que o comandante sempre pediu. Trata-se de Michael, hoje no Al Hilal. As informações são dos jornalistas William Brum e Fábio Barcelos. De acordo com sua apuração, há conversas do Marcos Braz com o empresário do jogador para repatriar o motorzinho. Na Arábia Saudita, Misha tem atuado bastante pelo lado direito do ataque e ido muito bem. Ele, por vezes, é titular com Jorge Jesus e já está atuando no Al Hilal desde 2020. Michael no #Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tem conversas com #Al Hilal, empresário e jogador para repatriar o atleta para o rubro-negro carioca. O #Al Hilal não dificultaria o negócio com o #mais querido, o jogador tem o desejo de retornar ao Brasil, revelou o comunicador. Quando saiu do Mengão, o atacante firmou uma promessa com o próprio Braz de que priorizaria o CRF quando retornasse ao futebol brasileiro e só não fecharia novamente com o CRF caso o próprio clube não quisesse. O que chama atenção na informação passada pelo jornalista é que o Al Hilal não dificultaria o negócio, ou seja, o Flamengo já teria sido informado dessa decisão dos árabes. E você, torcedor, o que acha de Michael no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.